O discipulado é uma jornada da graça com Jesus como nosso guia e companheiro. Esta jornada dura a vida toda, à medida que crescemos em um relacionamento cada vez maior com Deus. Quando começa, Deus prepara o caminho diante de nós por meio da graça preveniente. Sua mão se estende e nos acena para Ele. Essa graça precede e permite nossa resposta. Em seguida, Jesus nos resgata do pecado por meio da graça salvadora e nos leva à verdade que nos liberta. Quando o aceitamos, Ele nos redime, nos torna uma nova criatura e nos adota em sua família. Finalmente, o Espírito Santo nos capacita a viver uma vida totalmente consagrada a Deus. A graça santificadora começa no momento em que experimentamos a salvação. A santificação inicial é seguida pelo crescimento espiritual na graça, até que em um momento de plena consagração e completa entrega de nossa parte, Deus purifica e limpa o coração. Estamos todos juntos nesta jornada. Cristo chama seus seguidores para uma jornada com pessoas de nenhuma fé, para uma nova fé, uma fé madura. Convide outras pessoas para acompanhá-lo em sua jornada, compartilhando a história da graça de Deus em sua vida com outras pessoas. Para saber mais, visite nazarene.org/journey. Santificado sea tu nombre. Que ton règne vienne. 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. Perdoe as nossas dívidas. Même já nous pardonner si là eu que fait nous sacrifier. Wallahu kuruminya wasatu. My deliverance from evil. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. 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 Amén. Amen. Amén. Amen.
Cristo, nós temos mais de 1000 tesouros para celebrar, mesmo em turbulência. A forma mais comum de celebrarmos esses tesouros é em adoração. No final do ano passado, os nazarenos ao redor do mundo participaram do culto global de gratidão. Agora, no dia originalmente marcado para começar a nossa 30ª Assembleia Geral, nos unimos em uma celebração da graça. Em Jesus, o Filho de Deus, a demonstração da graça de Deus é tão grande que ninguém pode sequer compreendê-la. Você se lembra de algum momento em que alguém tenha lhe perguntado: por que eu deveria confiar em você? Implicitamente ou explicitamente, essa pergunta chega a todos nós. Não é uma ofensa. Mentes de negócios dominam isso. O marketing coloca essa pergunta em nossas bocas, nos persuadindo a seguir cuidadosamente os passos preparados para responder. Algumas pessoas dizem que elas só precisam olhar atentamente na sua sobrancelha ou bochechas para decidir rapidamente se podem confiar em você. Outros fazem isso observando a linguagem corporal. Ainda outros só confiarão em você se suas sábias mentes disserem para eles confiarem. Uma mente sábia é o que os psicólogos chamam da habilidade de combinar pensamento lógico, derivado de nosso mundo, com a consciência emocional construída por uma experiência passada para saber o que é verdade. Por que eu deveria confiar em Jesus? O Evangelho de João nos ajuda a encontrar a resposta. João apresenta Jesus como alguém que podemos confiar, não por causa das suas sobrancelhas, bochechas ou linguagem corporal, mas por quem ele é. João começa o livro com a declaração das credenciais de Cristo e termina declarando-as novamente. No capítulo 13, uma conversa crucial sobre a identidade de Jesus aconteceu. Jesus estava preparando os discípulos para a separação, a reunião vindoura e o que estava entre elas. Pedro, aparentemente incerto sobre o que estava falando, mas, sendo sincero, perguntou: Senhor, para onde você está indo? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas vocês irão mais tarde. Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Por ti darei a minha vida. Tomé seguiu falando: Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Essas eram perguntas honestas. Pedro e Tomé não estavam perguntando: por que devemos confiar em ti? Eles estavam indo além disso. Porém, eles poderiam ter dito: nós confiamos em ti, mas parece que há coisas que você não pode confiar em nós. Mesmo nós, que talvez não sejamos tão inteligentes, já ouvimos declarações do tipo: boa pergunta, isso pode aprofundar a discussão. Ou, você trouxe uma boa contribuição para a conversa. Jesus poderia ter dito isso para Tomé e Pedro. Ao invés disso, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. 7 vezes no livro de João, Jesus usou o termo eu sou, com uma metáfora para se identificar e convidar não somente Pedro e Tomé, mas todos a confiarem nele. Eu sou, ego eimi, e sim, eu sou, eu, e não outro, sou. Eu sou o caminho. Pessoas buscam maneiras de tornarem-se, maneiras para conquistar, formas de vencer, jeitos de superar. O caminho de Jesus vai muito além das instruções, informação, regras e oportunidades. Esse caminho é uma pessoa que veio ao mundo e fielmente cumpriu com a sua missão de salvar e levar aqueles que acreditam nele para estarem unidos ao Pai. Falar do caminho foi uma ferramenta poderosa para Jesus se identificar. Seus ouvintes estavam sob o governo do Império Romano, famoso por construírem caminhos para conquistar e dominar.
A primeira das estradas famosas foi a Via Ápia, e foi construída para suprir aliados romanos em tempos de guerra. Ela ligava cidades capturadas à grande cidade de Roma. Graças a essas estradas, Roma ultrapassou seus inimigos num período bem curto de tempo. O caminho de Jesus, mais poderoso, confiável, visivelmente verdadeiro, fez com que a grande estratégia romana parecesse bem pequena. Jesus é o caminho para o próprio Deus, construído para nos levar não somente para um lugar de triunfo terreno, mas até Ele mesmo. Nesta maravilhosa, explicativa e edificante declaração, Jesus afirma que o caminho que Deus fez até nós é o mesmo caminho que nos leva até Deus. Jesus. John Newton escreveu o famoso hino Maravilhosa Graça em 1779. Newton certamente entendeu que o dom de Deus da graça não foi oferta de uma única vez. Ouça o terceiro verso. Através de muitos perigos, labutas e armadilhas eu já vim. Tua graça me trouxe até aqui em segurança, e a graça me levará para casa. Para John Newton, a vida era uma jornada e a graça de Deus, seu compromisso amável e não merecido, o acompanhou em cada passo do caminho. E sabemos que toda jornada começa com um primeiro passo. Como nazarenos, cremos que a graça de Deus trabalhando em nossas vidas com esse primeiro passo na jornada de salvação é chamada de graça preveniente. É a graça que vai antes da nossa conversão. É Deus nos alcançando antes de sabermos, mesmo antes de respondermos ao seu amor e graça. É Deus orquestrando as circunstâncias e eventos, promovendo as pessoas e ensinando, nos aproximando a Ele. É a graça que evita que nos afastemos tanto de Deus que não conseguimos responder à sua oferta de amor. Religiões são pessoas buscando um relacionamento com Deus. Entretanto, o cristianismo é diferente. É Deus buscando um relacionamento conosco. Deus começou buscando Adão no jardim quando ele perguntou: Adão, onde estás? Jesus mesmo disse: eu vim buscar e salvar o perdido. Graça preveniente é Deus trabalhando em nossas vidas do momento que somos concebidos até aquele momento especial quando nós, pela fé, aceitamos o dom gratuito de Deus da salvação. É isso mesmo. Deus, em seu amor, toma a iniciativa de nos buscar e nos alcançar. Max Lucado, no seu livro No Wonder They Call Him the Savior, conta a história de Maria e sua filha Cristina. Desejosa de deixar seu pobre bairro brasileiro, Cristina queria ver o mundo. Então, uma manhã ela fugiu, acabando com o coração de sua mãe. Sua mãe sabia o que a vida nas ruas significaria para sua jovem e atraente filha. Então, Maria logo se ajeitou e foi atrás de sua filha. A caminho do ponto de ônibus, ela parou numa farmácia para fazer uma última coisa: fotos. Ela sentou-se na cabine de fotografia, fechou a cortina e gastou todo o dinheiro que tinha em fotos dela mesma. E com sua bolsa cheia de fotos em preto e branco, ela pegou o próximo ônibus para o Rio de Janeiro. Maria sabia que Cristina não tinha como ganhar dinheiro e ela também sabia que sua filha era muito teimosa para desistir. Então, Maria começou a buscar em bares, hotéis e clubes noturnos, e em cada lugar ela deixava uma foto sua colada em um espelho de banheiro, presa em um mural de um hotel ou amarrada no canto de uma cabine de telefone. Atrás de cada foto ela escreveu um recado. Não demorou muito para o dinheiro e as fotos de Maria acabarem, e ela teve que ir para casa. Foi um tempo depois que Cristina desceu das escadas de um hotel decadente. Seus sonhos tinham se tornado um pesadelo. Sua vida tinha se tornado uma bagunça pecaminosa. E assim que ela chegou ao pé da escada, seus olhos notaram um rosto familiar. Ela olhou novamente, ali no espelho da entrada havia uma pequena foto preto e branco de sua mãe. Os olhos de Cristina queimaram e sua garganta apertou ao cruzar o salão e remover a pequena foto. E no verso, Maria, sua mãe, havia escrito o seguinte: não importa o que você fez, não importa o que você tenha se tornado, não tem problema.
Por favor, venha para casa. E a Cristina voltou para casa. E Deus deseja que todos nós voltemos para casa. Não importa o que tenhamos feito, não importa o que tenhamos nos tornado, sempre podemos voltar para casa, para Ele. E assim como Maria, buscando e lutando por sua filha, mesmo quando sua filha nem tinha noção disso, em graça preveniente, Deus ainda está nos buscando enquanto estamos vivendo uma vida de pecado. Enquanto nós ainda estamos perdidos, Deus está nos buscando, desejando nos trazer para casa, querendo ter um relacionamento pessoal conosco. A graça preveniente está no início de nossa jornada para Deus. Como Newton escreveu, tua graça me trouxe até aqui, e a graça me levará para casa. Whose love is mighty and so much
you've done for me. Recentemente assisti a um programa de televisão em que uma jovem estava cantando. E quando ela terminou, ela disse ao público: todos vocês precisam viver em sua própria verdade. Bem, eu sei que essa é uma maneira muito popular de pensar hoje. Naquele momento, pareceu-me estranho o que ela disse, porque isso é exatamente o oposto do que a Bíblia diz sobre a verdade. Não encontramos a verdade dentro de nós mesmos e não somos chamados a viver nossa própria verdade. Note, a verdade por sua própria natureza é exclusiva. Se algo é verdadeiro, então o oposto também não pode ser verdadeiro. É assim que a verdade funciona. Não importa o que a pessoa possa sentir a respeito. E assim, se todos no mundo estão tentando encontrar a sua própria verdade subjetiva, isso apenas leva a mais confusão do que a uma paz maior. Os cristãos acreditam que a verdade é mais do que uma crença, e a verdade é mais do que um conceito filosófico, mas a verdade é encontrada em uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus fez esta afirmação sobre si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa afirmação declarativa nos diz algo muito importante. O cristianismo não nos dá a opção de muitas crenças ou verdades. E dessa forma, o cristianismo é diferente de todos os outros sistemas de crença. Outras religiões mundiais ensinam que devemos nos reunir, temos que orar muitas vezes ao dia, temos que dar esmolas aos pobres, temos que jejuar, temos que fazer uma peregrinação, temos que usar uma roda de oração, não comer certos alimentos, temos que viver uma vida moral e inúmeras outras possibilidades. E que se fizermos essas coisas, talvez prepararemos nosso caminho para o nirvana, para o paraíso, para o céu ou para Deus. Mas o cristianismo diz algo muito diferente. Nunca iremos merecer nosso caminho para o céu. E nunca poderemos merecer nosso caminho para um relacionamento correto com Deus. Não temos o que é preciso para fazer isso, mesmo se tivéssemos 1000 vidas. Mas o cristianismo diz que, quando não podemos ir a Deus, quando não podemos merecer o nosso caminho, Deus toma a iniciativa de vir e nos salvar. Isso é o que chamamos de graça. E por causa de sua grande graça, Deus enviou seu Filho para nos resgatar das consequências do pecado e da morte. E em Jesus Cristo nos é oferecido o presente triplo: perdão de nossos pecados, vida abundante agora e vida eterna para sempre. Deus não é desconhecido, como alguns diriam. Deus não é inacessível, como alguns diriam. Deus não é uma força. Não estamos sozinhos, como diriam alguns. Mas por causa de Jesus, conhecemos o caminho. Temos a verdade e experimentamos a verdadeira vida. Muitos de nós já experimentamos isso de uma maneira pessoal. Mas há mais de 5 bilhões de pessoas no planeta Terra que não o fizeram. E eles? E aqueles que nunca ouviram a verdade de Jesus? Não tenho respostas bem embaladas para esse tipo de pergunta. Mas quero destacar 3 convicções sobre a verdade que acreditamos serem essenciais. Convicção 1. Jesus é o único Senhor e Salvador desde o céu. A Bíblia inteira dá testemunha disso. O Antigo Testamento nos aponta para um Messias vindouro. O Novo Testamento nomeia Jesus como Cristo. O apóstolo Pedro disse: Jesus Cristo é o único nome debaixo do céu pelo qual podemos ser salvos. A parte da singularidade de Jesus Cristo, não há evangelho, não há missão,
e não há boas novas. Não há outro nome, nenhuma outra maneira, nenhuma outra porta, nenhuma outra vida, nenhum outro Salvador a não ser Jesus. Não há outro caminho para Deus a não ser pela fé nele. E onde quer que Deus esteja salvando pessoas e fazendo novas todas as coisas, Jesus está trabalhando. Segunda convicção: Jesus é a fonte de toda a verdade e é o juiz final de todas as pessoas. Deus é perfeitamente amoroso e perfeitamente justo. E alegremente deixamos que Deus faça a separação final de todas as coisas. Acreditamos que o Espírito Santo está presente onde quer que as pessoas sejam atraídas a Deus, porque é a vontade de Deus que ninguém se perca, mas que todos venham a Ele. E confiamos que, no final, o julgamento de Deus será certo, justo e verdadeiro. E acreditamos que o céu terá muitas surpresas para todos nós. Esperamos ser dominados pela graça salvadora de Deus quando entrarmos no lugar que Jesus está preparando. E então, a terceira convicção: é nosso chamado como igreja e nosso privilégio como sua noiva dar testemunho das boas novas. Alguns cristãos interpretam as palavras de Jesus, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", como uma estratégia para ganhar argumentos filosóficos. Ou pior, para bater naqueles que não seguem Jesus. Isso me parece trágico. Certa vez, Gandhi disse: "Eu poderia ter me tornado um cristão se não fosse pelos cristãos que conheci." Irmãos e irmãs, não ganhamos nada sendo argumentativos e hostis com pessoas que não acreditam como nós. Não honramos a Cristo lançando outros ao solo em seu nome. Porque, para a verdade ser convincente e crível, ela deve ser expressa em amor. O apóstolo Paulo disse muito bem: "Se falo em línguas de homens ou de anjos, mas não tenho amor, sou apenas um gongo retumbante ou um símbolo que retine." Então, o que vamos fazer? Ame-os. Ore por eles com paciência. Compartilhe consistentemente a verdade com eles e viva diante deles como a personificação de Cristo. Acreditamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas devemos viver essa verdade de uma forma que expresse sua vida. E assim, o proclamamos sem arrogância, sem orgulho, mas na humildade e através do coração de servo do nosso Senhor. Jesus é a verdade. Então, quais são as implicações da profunda declaração de Jesus de que Ele é a verdade? Quando alguns de seus seguidores sugeriram a Jesus que a religião e a herança étnica deles era suficiente para que se considerasse um povo livre, Jesus disse para eles, em João 8:32, "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Que resposta poderosa e libertadora! Ao caminharmos com Jesus e nos aproximarmos dele, graças à graça preveniente de Deus, através do trabalho de seu Espírito Santo, o mesmo Espírito de Deus nos revela a verdade completa da pessoa de Cristo, que a verdadeira, absoluta, tem o poder de nos libertar de fato. Em nossa jornada com Cristo, mesmo antes de nos tornarmos crentes, através de sua graça preveniente, o Espírito Santo nos leva ao conhecimento e a experiência da plenitude da verdade. Primeiro, o Espírito Santo nos revela o senhorio de Cristo. Ao caminharmos com Cristo através de nossa comunhão com a Palavra de Deus e com o povo de Deus, nós percebemos, assim como Pedro e os discípulos fizeram em Atos 5:31,
que Jesus é aquele a quem Deus exaltou para ser proclamado como Senhor e Salvador, para conceder arrependimento ao seu povo e oferecer perdão por todos os pecados. Segundo, o Espírito Santo nos expõe ao amor de Cristo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, lembra-os que somos constrangidos pelo amor de Cristo, porque, pelo testemunho do Espírito, sabemos que, por amor, Jesus morreu para nos salvar, para que todos nós pudéssemos impulsionar os outros ao seu reino através do amor. Seu presente de salvação é um presente de amor. Finalmente, o Espírito Santo nos ajuda a encontrar a luz de Cristo. Em João 8,12, Jesus falou com as pessoas e disse a elas: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando caminhamos com Jesus, sua luz revela a nós quão escuras as nossas vidas estão sem a plenitude de sua presença em nós. A luz de Cristo responde muitas questões da vida de nossa jornada. Sua luz evidencia a escuridão de nossas vidas vazias sem Ele. Sua luz aponta nossos pecados e fraquezas. Sua luz nos convence de nossa necessidade por seu amor. Esse trabalho revelador, impulsionador e convincente do Espírito Santo nos leva a esse povo que caminha com Cristo ao ponto onde seu senhorio, amor e luz são tão irresistíveis que respondemos à oferta da graça, redenção, justificação e perdão. E no ato de fé voluntária, abraçamos o presente da salvação. Entramos na graça salvadora de Deus quando abraçamos a verdade que nos liberta. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, explica com eloquência aquele momento especial, quando, pela fé, abraçamos a graça salvadora de Deus, registrada em Romanos 10, 9 e 10. Primeiro, recebemos pela fé o presente da salvação. Segundo, cremos em nossos corações a verdade do senhorio de Cristo. E, finalmente, confessamos que Ele tem o poder sobre o pecado e sobre a morte, e nos unimos a Ele com ações de graças como povo liberto, e somos salvos. Simples assim. Essa é a essência do Evangelho. Movido pelo Espírito Santo, recebemos, cremos e confessamos o senhorio de Jesus Cristo para experimentar a plenitude de sua graça salvadora. Quando Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará", Ele estava dizendo que quando você, através do trabalho do Espírito Santo, conhece o Filho de Deus, a verdade, o Senhor Jesus, e Ele somente o libertará. Jesus afirmou novamente em João 8,36, quando Ele disse: "Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." A graça salvadora de Deus, através da fé em Jesus, o Filho, e pelo convencimento do Espírito Santo, nos dá libertação total e salvação total. Ele nos liberta de todo o pecado. Nossos pecados são pregados na cruz. Ele nos liberta da culpa. O nosso passado não é somente perdoado, ele é esquecido. E Ele nos coloca em um relacionamento direto com Deus, nosso Criador, sem a necessidade de intermediários. O véu do templo está aberto para todos nós. A graça salvadora de Deus, através do conhecimento e da aceitação de Jesus, a verdade, verdadeiramente nos faz livres. Louvado seja Deus. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, inmenso amor.
sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. 우리 영원히 주님의 은혜로. But God who called me here below will be forever mine. 주 찬양하리라. Yes, you are forever mine. Minyoro yangu niko huru, Mwokozi wangu kanikomboa, huruma zake
Minha avó, Evelina Malatti, teve um papel fundamental em me discipular. Eu sempre serei grato pelos momentos que passamos juntos em oração, lendo e interpretando as Escrituras. Em uma ocasião, ao falar sobre viver santo, ela disse: um viver santo não é meramente um exercício intelectual ou simplesmente manter uma lista de regras. É verdade que adquirir conhecimento de Deus e nossas experiências de graça são críticos em nossa caminhada com o Senhor. Mas o viver santo é possível por meio de Deus ao respondermos à sua graça, ao colocarmos nossa confiança em Jesus e permitirmos que Deus nos limpe continuamente. O viver santo só é possível ao residirmos em Deus e Deus em nós. Deus nos chama para viver uma vida santa. Ele não somente nos chama para sermos santos, mas Ele provê os meios para a nossa santidade. Os seguidores de Cristo são santos somente em relacionamento com Deus. Não podemos viver uma vida em semelhança de Cristo longe de Jesus, que é a vida. Através de Jesus somos reconciliados com Deus e podemos continuamente experimentar o trabalho transformador de Deus em nossas vidas, nos tornando santos. Deus sempre deseja habitar com seu povo, dar uma nova vida, tornar o seu povo santo, capacitá-los a viver em vidas piedosas. A presença de Deus leva a uma vida de obediência, amor não dividido e lealdade a Deus. Em João 14, Jesus disse: se você me ama, guarde os meus mandamentos. Note que guardar os mandamentos de Deus está fundamentado no amor de Deus. É fundamentado num relacionamento com Deus. O trabalho transformador que acontece dentro, no coração, é enraizado numa vida de amor, não dividido, e lealdade a Deus, que é refletido na maneira que vivemos. Deus faz com que o viver santo seja possível. Então, a presença de Deus em nossas vidas é indispensável. Portanto, é importante, ao olharmos para João 14 novamente, ver que Jesus afirmou aos seus discípulos que, apesar dele estar retornando ao Pai, a presença de Deus continuaria a estar com o seu povo. Ele disse: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, para ajudá-los a estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Através do Espírito Santo, a presença de Deus continua a estar conosco. O Espírito Santo é o Paráclito, assim como Jesus que vem do lado dos seguidores de Jesus para ser a presença contínua de Deus no mundo. A presença de Deus é transformadora. Ele salva, santifica e empodera para uma vida em semelhança de Cristo e nos capacita a participar inteiramente no plano redentor de Deus no mundo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. Através do trabalho do Espírito Santo, Deus continua a atrair e despertar todos em sua necessidade por Deus. Através do trabalho do Espírito Santo, nós chegamos a entender, viver e crescer na verdade de Deus. É viver e crescer na verdade, nos liberta do pecado e da escravidão do pecado. Esta liberdade começa colocando a nossa confiança em Jesus Cristo e permanecendo no caminho de confiança nele. O Espírito Santo nos empodera para vivermos inteiramente consagrados a Deus. Então, eu oro para que nós sempre permaneçamos em Cristo, permitindo que o Espírito Santo nos ensine e guie em toda verdade. Quando o apóstolo Paulo escreve suas cartas para diferentes igrejas, ele sempre se refere às pessoas naquelas igrejas como santos. Por que ele faria isso? Certamente poderia haver muitos indivíduos naquelas congregações que tinham alcançado a santidade. Ou talvez realmente haviam aqueles que seriam chamados de santos
E nós somos os que não entendemos claramente a definição do Paulo. Temos sido influenciados por uma história maior da igreja que tem escolhido criar um padrão particular para aquele que é considerado santo. Eu gostaria de sugerir que Paulo estava simplesmente se referindo àqueles dentro da comunidade da igreja que têm estado na jornada da graça e chegaram a experimentar a graça santificadora de Deus. Agora eles eram o povo santo de Deus, vivendo a vida do discipulado através da inteira habitação do Espírito Santo. Há muito tempo, eu descobri um jornal distrital de 1914 que registrava a segunda Assembleia do Distrito de Nebraska, e no qual o Dr. Phineas Bresee presidiu. O Dr. Bresee, o fundador da Igreja do Nazareno, falou apaixonadamente sobre a necessidade do povo de Deus experimentar o poder santificador do Espírito Santo. A secretária da Assembleia registrou com grandes detalhes os eventos da reunião, como também a pregação e o envolvimento do Dr. Bresee. Era seu desejo que todos que se encontrassem na vida da Igreja do Nazareno experimentassem graça santificadora. Ele pregou que a graça de Cristo estava atraindo discípulos como a comunhão com Deus Trino. É a natureza divina, encontrada em Deus, que é derramada na vida de um discípulo, experimentando a graça santificadora. O amor santo é aquela natureza que se encontra na Trindade, um relacionamento com o Pai, que ama o Filho, que ama o Espírito, que ama o Pai, que ama o Espírito, que ama o Filho, que ama o Pai. O povo de Deus é bem-vindo na comunhão desse santo amor, onde as vidas são radicalmente transformadas à semelhança de Jesus Cristo. Tudo isto é possível por causa da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. Jesus não simplesmente morreu por nossos pecados, mas Jesus tornou-se como nós, para que pudéssemos ser como Ele. Sua humanidade abre porta para a nossa humanidade ser unida ao nosso santo Deus. Para a igreja em Tessalônica, Paulo escreve: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Com muita frequência, deixamos de ir até onde Deus verdadeiramente quer para as nossas vidas, criando nossos próprios obstáculos para a graça. É a graça que nos sustentará na jornada, nos movendo para respondermos à graça proveniente, aceitando a graça salvadora de Deus e vivendo em graça santificadora. Recentemente, eu estava assistindo a um programa chamado The Chosen, sobre a vida de Jesus Cristo. Um homem veio falar com Jesus, mas não estava preparado para segui-lo. Jesus respondia ao homem: eu peço muito daqueles que me seguem, mas muito pouco daqueles que não. Jesus chamou os seus discípulos para tomarem sua cruz e segui-lo. A cruz era um símbolo de submissão à autoridade romana. Para aqueles discípulos, a cruz tornou-se o símbolo da inteira submissão à autoridade do reino de Deus. E isso foi possível graças à graça. Aos santos na Igreja do Nazareno, eu lhes encorajo a continuarem vivendo e crescendo em graça. Permitam que suas vidas sejam definidas por um amor sincero por Deus, que será expresso no amor pelo seu próximo. Aqueles que vivem em graça santificadora continuarão a crescer mais perto do Senhor, servindo com reflexos vivos de Jesus neste mundo. A graça santificadora nos transforma em discípulos à semelhança de Cristo. Através da graça, Ele tornou-se o que somos, para que pudéssemos nos tornar como Ele é.
видит краски оживших радуг, сверкание молний, голос грома. Vårt notionen gav kö, ge vår notionen rätt.